versículo 6. Filipenses 4 e 6. Glória a Deus. Amém? Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Os que já acharam podendo orar, orem comigo, enquanto os demais ainda procuram. Senhor, mais uma vez em Tua presença, eu já me sinto abençoado e fortalecido pelas orações feitas nesse lugar e pelos louvores entre os quais o Senhor habita. Eu ainda peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saímos daqui não saímos daqui como chegamos, que nós saímos daqui diferentes. Amém? Aos Filipenses 4 e 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo fora endereçada a uma igreja que se encontrava no território de uma cidade chamada Filipos, um lugar situado na Europa, o que nós conhecemos hoje como continente europeu. Foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo abriu nesse território. Quando ele escreve a carta para os crentes de Filipo, ele está preso em Roma, cumprindo uma pena em uma cela da qual ele não sairia sem uma pena de morte. Mas o apóstolo Paulo ainda não sabia disso. Na carta aos Filipenses, ele escreve inclusive que ele tem esperanças de ser liberto, mas escreve que pode ser condenado à morte. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos crentes de Filipo, essa carta tem um objetivo: agradecer a essa igreja, porque eles enviaram para ele uma ajuda financeira no momento onde ele estava passando por grande dificuldade. E esse era apenas um dos objetivos que o apóstolo Paulo gostaria de enviar essa carta, que teve como ensejo esse agradecimento. E ela tem outros objetivos: de manifestar alegria para aquelas pessoas, um território relativamente distante de Roma. Mas Paulo, um outro objetivo mais principal dessa carta, queria manifestar à igreja dos Filipenses alegria. Eu não sei se você está prestando atenção no contexto que eu estou dando a esse momento da história, mas eu disse para você que o apóstolo Paulo está preso em Roma, numa prisão que ele sabe que existe um grande potencial que pode levá-lo à morte, muito embora ele esteja esperando que não, mas sabe que isso pode resultar na sua morte. Ele passou por dificuldade financeira, ele está agradecendo essas pessoas por ajudá-lo com isso. Só que um dos objetivos ainda mais principal da carta do que o do agradecimento é manifestar alegria para essas pessoas de Filipe. Eu vou ser incisivo e insistente, e uma terceira vez insistir
em que você preste atenção, que o apóstolo Paulo vai manifestar alegria para os filipenses. E eu não sei se você concorda comigo, mas ele não tem o menor motivo para se alegrar, porque ele está preso numa cadeia, que a gente sabe que lá na frente vai levá-lo à morte, e ele já está desconfiado disso. E nós entendemos que ele está com problemas financeiros, mas mesmo assim ele vai manifestar alegria para os filipenses. Glória a Deus. Então vamos falar sobre essa alegria, que mesmo não tendo o menor motivo de se alegrar, ele está preso, privado da sua liberdade, ele tem problemas financeiros, mas ele vai manifestar alegria. E ele vai motivar a alegria dessas pessoas. Ele vai dizer para eles se alegrarem no Senhor como ele está alegre. Ele vai usar essa carta como um ponto de contato, como um fio condutor para levar para Filipe a alegria que ele está sentindo dentro da prisão em Roma. Ele vai compartilhar essa alegria através dessa carta. E o que é que faz um homem preso, prestes a ser condenado à morte, e os dias que lhe restam antes dessa condenação de morte são dias em que ele está com problemas financeiros, e mesmo nessa situação ele sente a necessidade de manifestar, porque ele está sentindo tanta alegria, que é uma alegria que está transportando a Paulo, a ponto dele querer repartir, a ponto dele querer compartilhar, porque aquela alegria não cabe dentro dele. Ele precisa oferecer essa alegria para quem está longe dele, que no caso é a igreja dos filipenses. E qual é esta alegria? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando recebe a visita de um dos obreiros da igreja de Filipe, esse é o emissário que está trazendo, entre outros presentes, dinheiro. Eu não errei aqui, Paulo está com problemas financeiros, e essa ajuda vem da parte de Filipe, através de um obreiro dessa igreja. Paulo recebe essa visita estando preso, estando encarcerado, inclusive tendo a cargo da sua cadeia oficiais romanos fortemente armados, sendo acusado de um crime contra a coroa romana, contra o imperador de Roma, contra César, um crime sério. E ele recebe a visita, e esse emissário de Filipe tem trabalho para chegar em Paulo. Porque se você chegar num presídio federal hoje, você não vai conseguir visitar alguém que está lá dentro. Para você visitar alguém numa cadeia, não é chegar lá no dia da visita e visitar. Você tem que pedir uma permissão para o juiz. Você tem que provar que você é parente do preso. Se você não é parente, você tem que ter um motivo. Aquele pedido seu entra numa fila para o juiz apreciar. Então você imagina, naquela época já era difícil. A dificuldade que esse homem teve de chegar em Paulo com aquelas coisas. Ele não sabia como ele ia encontrar Paulo. Mas aquela igreja estava enviando ajuda para a pessoa que havia fundado a igreja, como um missionário. Ele abriu aquela igreja. O primeiro contato que aquelas pessoas tiveram com o Evangelho de Jesus Cristo foi através da vida do apóstolo Paulo. E ele vai mandar essa carta em agradecimento, porque aquele emissário, ele está levando notícias, ele está contando como as coisas estão, como a igreja está se comportando, o que está acontecendo no redor daquela igreja. Como era a cidade de Filipe? Ela era uma cidade cheia de soldados aposentados, ela era um refúgio. Soldados aposentados da coroa romana. Ela era uma cidade onde tinha muitas pessoas tradicionais. O evangelho tinha dificuldade de avançar dentro daquela cidade. Os crentes de Filipe eram fortemente perseguidos. Era difícil ser crente em Filipe.
E o emissário, o obreiro da igreja de Filipe, ele conta os detalhes do dia a dia daquela igreja. Paulo já escreveu a carta para agradecer e ele aproveita e fala: olha, o obreiro aqui me contou como vocês estão enfrentando esses problemas e eu quero ajudar vocês, eu quero aconselhar vocês, eu quero direcionar vocês, e eu quero inclusive compartilhar com vocês uma forte alegria que eu estou sentindo da parte do Senhor. Ele começa a explicar para aquelas pessoas que é verdade que ele está preso, que é verdade que ele está sem dinheiro, mas que também é verdade que ele está preso por causa do amor de Cristo, e que para ele faz todo sentido pagar o preço que for necessário por amor a Cristo. Ele explica que ele está passando por problemas financeiros, mas é nesse capítulo que o apóstolo Paulo diz: eu sei ter dinheiro, sei não ter dinheiro, sei estar rico, sei estar pobre, eu fico bem em qualquer situação, porque Cristo está comigo. E ele levanta uma pergunta no coração daquele que está ouvindo a leitura dessa carta, porque essa carta vai ser levada para Filipe, e numa reunião parecida com essa, que nós vamos chamar de culto, alguém, o sacerdote, o pregador, vai abrir aquela carta selada e vai começar a ler a carta do apóstolo Paulo para aquela igreja. As pessoas conheceram Paulo, foram evangelizadas por Paulo. Então você imagina os espectadores que estão ansiosos pelas notícias de Paulo, começam a ouvir: eu estou preso, mas eu estou feliz. Eu quero que vocês fiquem felizes comigo e por mim, porque eu estou preso por amor a Cristo. E se é por amor a Cristo, eu posso até ser liberado, porque se eu for libertado dessa prisão, eu vou continuar pregando a palavra, e isso é em benefício de vocês. Mas essa prisão pode me levar à morte, e se ela me levar à morte, vai ser em meu benefício, porque a partir do momento que eu não estiver mais nessa terra, eu fechando os olhos aqui, eu vou abrir os olhos em Sião, e eu estarei diante de Jesus. Glória a Deus. Essa é a alegria daquele que tem a certeza de que foi enviado em nome do Senhor. E o versículo que eu li com vocês, de número 6, ele vai tratar do tema, já que eu dei o contexto, do qual eu acredito que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite. Porque a alegria em Cristo, ela ocupa um lugar nos nossos corações que não pode ser ocupado por mais de um sentimento ao mesmo tempo. Para sentir a alegria que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, que o apóstolo Paulo estava sentindo, uma alegria que independe do lugar onde você está, do que você está sentindo, da situação que você está atravessando, do momento da sua vida. É uma alegria, meu irmão, que ela é diferente da alegria do mundo, porque no mundo nós precisamos comprar um carro novo para sentir alegria, nós precisamos adquirir um imóvel, nós precisamos ir numa loja comprar uma roupa cara, nós precisamos ser elogiados pelas pessoas. No mundo nós precisamos ser reconhecidos. No mundo, o mundo é como um adestrador e o seu animal que é adestrado. Você já percebeu como que, não sei se alguém aqui já viu algum programa de televisão, ou mesmo ao vivo, quando pega um petisco e oferece ali, seja para o cachorrinho, seja para o animal que for, como aquele bichinho fica feliz diante daquele petisco? É assim que muitas vezes nós vamos reagir diante de um reconhecimento, diante de um salário, diante do que quer que seja que o mundo nos ofereça. Uma alegria que dura um tempo muito rápido, que a Bíblia vai chamar de vaidade. A palavra vaidade, na sua etimologia, significa aquilo que é fugaz, aquilo que passa rápido. Por isso que Salomão diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, debaixo do sol, tudo passa muito rápido. E o que passa mais rápido, igreja, que não seja esse sentimento de alegria que vem das coisas materiais. Quantos aqui já sentiram aquela alegria que você tem de receber? Muito antigamente, eu lembro quando eu era criança, as pessoas, quando eram aprovadas no emprego, recebiam um telegrama. Aí um pouco depois esse telegrama virou uma ligação.
Aí hoje em dia você recebe uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que você passou na entrevista. Você já percebeu quanto tempo dura a alegria da aprovação? Passa muito rápido. Você já percebeu quanto tempo dura a alegria de comprar uma roupa nova? Às vezes ela não dura o tempo de você chegar em casa com aquela roupa. Você veste ela de novo, você fica triste, porque não ficou tão bonito quanto estava lá na loja. Passa. É muito. Não dá para mensurar em tempo. É uma sensação tão boa, mas que passa tão rápido, que a gente fica até triste. Eu trabalhei um ano inteiro para comprar isso aqui, que foi tão caro. Mas eu já não estou alegre. Eu já estou ansioso pela próxima compra. Eu já estou ansioso pela próxima aprovação. Eu fiquei tão feliz quando eu entrei nesse emprego, que agora eu já não estou aguentando mais. Eu já estou ansioso para quando eu deixar esse e arrumar outro. E aí a nossa vida vai passando. Porque a gente fica quanto tempo numa empresa? 1 ano, 2 anos, 10 anos, ansioso pela próxima alegria que vai chegar. Irmão, por mais dinheiro que alguém possa ter, toda vez que você vai adquirir, eu dei o exemplo aqui de uma roupa, você compra uma roupa por quê? Por causa de uma ocasião. Você vai participar de uma festa, do aniversário, de um casamento, aí você vai lá e compra uma roupa. Geralmente é isso que dá alegria. Você separa mais dinheiro. Então isso vai acontecer isso o quê? 2, 3 vezes no ano. E a nossa vida vai passando. E se nós formos contar a nossa vida de alegria em alegria, a gente vai contar a nossa idade como idade de cachorro. Porque alguém aqui já ouviu falar que o cachorro, a gente, um ano nosso é 7 anos do cachorro? Tem gente que fica feliz a cada 3, 4 anos. Tem gente que fica feliz 2, 3 vezes no ano. E a sua vida vai passando, meu irmão, numa velocidade que não dá para perceber. E aí quando você olha para trás, você de vez em quando mexe no celular e pega uma foto antiga, você olha assim e fala, Jesus passou 15 anos e eu não vi. Porque a gente começa a viver de alegria em alegria. E elas acontecem de forma espaçada. E vicia. Porque quando você experimenta, você quer cada vez mais numa dose maior. Você cria uma expectativa tão grande em cima de um evento, e quando você chega lá não acontece nada do que você estava esperando. Eu estou dizendo tudo isso porque a alegria do Senhor Jesus não pode coabitar, não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo que a alegria do mundo. A alegria do Senhor Jesus não vai dividir espaço com outros sentimentos, como a ansiedade, como a depressão, como o pânico. Se nós quisermos viver a alegria do Senhor Jesus, nós precisamos limpar a casa. Glória a Deus. E aqui eu começo a mensagem dessa noite. O que é então limpar a casa? É olhar para a minha vida e perceber se eu já tenho ou não Jesus. Se você já tem Jesus, talvez essa mensagem não seja para você hoje. Irmão, como assim? Eu sou crente, eu tenho Jesus, eu posso ir embora? Talvez você não entendeu muito bem o que é ter Jesus. Porque Jesus não é um objeto que eu coloco no bolso e agora ele é meu, eu não preciso fazer mais nada a respeito disso. Jesus é relacionamento. Ter Jesus significa buscá-lo todos os dias da minha vida. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Jesus é relacionamento. Jesus é hábito. Jesus é rotina. E eu não estou falando sobre religiosidade. Eu não estou falando sobre buscar Jesus plantando bananeira, dando estrelinha, alisando a parede, subir na árvore, subir aonde for e fazer o que tiver que fazer. Não, eu estou falando em arrumar um jeito de se relacionar com Jesus todo dia. Isso é ter Jesus. Porque se eu não estou me relacionando com Jesus, eu estou me relacionando com alguma outra coisa. E o exercício de olhar para mim e descobrir se eu tenho ou não Jesus, ele diz respeito a eu olhar para mim e entender, e olhar e falar, e ser verdadeiro, e ser franco, e ser correto, e
dizer: sim, eu tenho Jesus. Eu busco Ele todos os dias. Eu, como homem, posso falhar e me afastar do Senhor, mas quando eu faço isso, eu me arrependo e volto para perto dele. Isso é ter Jesus. Ou eu posso ser franco e honesto, olhando para mim, e como diz lá na palavra dos Coríntios, que a gente sempre lê na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E examinando a mim mesmo, descobrir: eu não tenho Jesus. Eu preciso ter Jesus. De fato, eu posso ter passado anos seguindo uma religião, seguindo uma igreja, achando que eu era melhor que os meus irmãos, mas agora eu descobri que eu não tenho Jesus. Eu não sei se você já ouviu a frase, mas o princípio da cura é descobrir que está doente. A forma como nós encontramos para adquirir uma coisa é descobrir que nós ainda não a temos. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: só se preocupa com dinheiro quem não tem. Alguém já ouviu isso? Irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tem muito dinheiro. Geralmente quem é rico de berço não fala de dinheiro. Agora vai falar com alguém que não tem. Eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, está faltando aquilo outro, está faltando festa. Porque só se preocupa com dinheiro quem não. E se eu perceber, se eu descobrir que eu não tenho Jesus, eu preciso começar a me preocupar em começar a tê-lo. Eu não sei quem é você nessa noite, mas se você aceitar o meu convite de mergulhar para dentro e descobrir se você tem ou não Jesus, pode ser que você entrou aqui nessa noite sem Jesus, mas tem uma chance de você sair daqui com Ele. A igreja é a casa dos encontros. A igreja, ela é um pedaço do céu, e por isso a igreja é um lugar de surpresas. Eu costumo dizer que o céu também é um lugar de surpresas. Tem muita gente que quando fechar o olho aqui e morrer, vai ter uma surpresa. A primeira surpresa que você vai ter no céu é abrir o olho assim, olhar em volta e vai ter uma surpresa. Meu Deus, eu vim, glória a Deus, quem diria? O diabo lutou, mas eu cheguei. Sabe qual é a segunda surpresa que a gente vai ter no céu? É que a gente vai procurar lá gente que a gente tinha certeza que ia subir, mas aí o anjo vai falar: fulano e beltrano não veio. E sabe qual que é a terceira surpresa que a gente vai ter no céu? Você vai olhar e vai ficar surpreso, e vai olhar e vai dizer: fulano veio. Meu Deus, eu tinha certeza que não veio. Porque assim está escrito: o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao. Tem gente que a gente olha e a gente condena, a gente tem preconceito, a gente critica aquela pessoa, porque a gente tirou uma foto dela. Você já reparou como a foto funciona? Só que é um pouquinho mais velho. Se você olhar um álbum de casamento, mas tem que ser antigo, novo não vale. Foto digital tem que ser os antigos, 1900 e bolinha. Todo álbum de casamento antigo tem alguém numa foto assim, ó. Sim ou não? Tá assim a pessoa. A pessoa foi piscar, o abençoado fotógrafo tirou na hora da pessoa piscar. Mas todo álbum tem, e não é uma só não. Parece que o cabra ficava esperando. Quem gostava de sair foto não piscava, ficava com aquele olho seco. Ou saía com o olho bem fechado, ou saía com aquele olho assim. É agora. Porque tinha um flash, né? Dava um flash, você não sabia mais onde você estava. Quando não vinha aquele feixe de luz vermelho descendo. Alguém queimava o filme, né? Alguém falava: tem um espírito na foto. Você já reparou como a foto funciona? Como a foto é injusta? Vocês já repararam como a foto é injusta? Irmão, tem gente que se você olha, você não sabe se a pessoa está de frente ou está de costa ao vivo. Mas na foto é uma maravilha, parece um anjo. Tem gente que ao vivo, você não sabe se está de lado ou se está de frente. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender nessa noite. Você não sabe se a pessoa está indo ou se a pessoa está voltando ao vivo.
mas na foto parece que saiu numa revista. Agora tem gente que ao vivo, Deus abençoou, meu irmão. O cabelo é diferente, a cor do cabelo é diferente, a postura, o cheiro, a pessoa, Deus abençoou, a pessoa não fez nada. Na fila da beleza, onde ninguém nem foi, ela passou 5, 6 vezes. Na foto parece um anjo caído. Vocês já repararam como foto é injusta? Agora você já reparou como a gente tira foto das pessoas e pratica a mesma injustiça que é praticada nas fotos antigas? A gente julga a pessoa pela primeira impressão que a gente tem dela. Você já ouviu aquela expressão que fala assim: você nunca mais vai ter a oportunidade de causar uma boa primeira impressão? Se você reparar, todo mundo que você tem alguma desavença, alguma coisa que você não gosta, alguém com quem você não vai com a cara dessa pessoa, é porque você teve uma péssima primeira impressão. Alguém falou mal dessa pessoa para você antes de você conhecer ela pisou na bola da primeira vez que vocês tiveram contato, e aí você tirou uma foto, e não há quem diga para você que essa pessoa presta, porque para você ela não vale nada. Em algum momento você olhou a foto de alguém e para você aquela pessoa não presta. Estou falando com alguém aqui nessa noite. Só que lá no céu não se tira foto. No céu, Jeová, ele só grava filme. E o filme do céu não é esse que a gente faz com a tela do celular, não. O filme do céu, meu irmão, é uma produção do Steven Spielberg. É aquela cheia de efeito especial. É aquela que ganha o Oscar de maquiagem e de sonoridade. É a coisa mais linda. Deus filma todos os detalhes. E lá no céu, todos nós somos conhecidos em todos os detalhes da nossa vida. Então tem muita gente que pra gente não vale nada, mas lá no céu tem valor, porque Deus está vendo além das aparências. E Ele está nos convidando aqui nessa noite a abandonarmos as fotos que nós tiramos do mundo e começarmos a olhar pelo olhar espiritual, porque existe um versículo poderoso, um versículo santo que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite, e se alguém tiver com o coração aberto vai sair daqui de posse da vitória. Esse versículo diz assim: glória a Deus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Salvador. Você não entendeu nada que eu falei agora, eu vou te explicar. Tem muita porta que o Jeová vai abrir na tua vida, e essa porta invariavelmente está por trás de alguém. Pessoas são portas, pessoas são acesso. Relacionamento é o caminho pelo qual Deus vai atender a necessidade de alguém aqui que está orando por causa de um milagre. O Senhor está dizendo: esse é o meu caminho, essa é a minha regra. O Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, no seu ministério, enquanto ele esteve aqui pregando o Evangelho, qual foi o caminho que Jesus fez para a salvação? O caminho do relacionamento. Nos dias de Jesus existiam os zelotes. Repita isso comigo: zelotes. Mais uma vez, zelotes. Vocês sabem quem eram os zelotes? Tem alguém aqui nessa noite? Sem preconceito, sem preconceito. Tem alguém aqui nessa noite? Eu vou perguntar, você pode levantar a mão com paz no seu coração. Tem alguém aqui hoje que faz parte do movimento MTST? Levante a mão. Não? O movimento dos trabalhadores sem terra. Tem alguém? Não? Amém. Por que eu preciso fazer um exemplo aqui? Vocês sabem quem eram os zelotes nos dias de Jesus? Alguém aqui, vocês sabem o que é o movimento dos trabalhadores sem terra? Alguém que não sabe? Levanta a mão, só para mim poder explicar.
Vocês não sabem. Baixa a mão. Alguém que sabe do que eu estou falando, levanta a mão, só para mim entender. Tem 3 pessoas, meu Deus. Eu vou explicar, fica tranquilo, não tem problema não saber. Graças a Deus vocês não sabem. Quem sabe do que eu estou falando não entendeu. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vocês já ouviram falar de um grupo de pessoas que invadem propriedades e tomam posse dessas propriedades? E é um movimento que põe mesmo as pessoas para fora do sítio, da fazenda, da casa e fala: agora é nosso. Irmão, vigia. Eles fazem isso geralmente mais no estado de Minas Gerais, interior de São Paulo, em zonas rurais. E eles tomam terras para plantar, viver daquela terra. O problema é que muitas vezes essa terra tem um dono. E aí fica a briga do dono da terra com quem é do movimento. É um movimento legalizado, eles existem, e eles podem existir. Só que tem muita terra que não tem dono, e às vezes eles tomam posse de terra que tem dono, e aí dá um problema terrível. E essas pessoas estão dispostas a morrer para tomar posse daquela terra que já tem dono, muitas vezes. E é um movimento que eu até convido vocês a buscar informações para entender como funciona. Mas por que eu citei esse movimento? Para poder exemplificar. Porque os zelotes, na época de Jesus, era igual ao movimento dos trabalhadores sem terra. Eles eram pessoas que estavam dispostas a morrer para expulsar Roma de dentro de Jerusalém. Eles eram ativistas. Eles eram pessoas que não adiantava falar para eles assim: ó, Roma é mais forte, vamos tentar negociar. Não, Jerusalém é nossa, se tiver que morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo. Eles eram radicais. Eu me fiz entender aqui essa noite, que eu já vacilei, né? Eu dou exemplo de coisa que ninguém sabe o que é. Esses eram os zelotes. Jesus pegou um zelote e falou: agora você vai andar comigo, você vai ser meu discípulo. O que era antagônico aos zelotes? Tinha um povo que se vendia, tinha um povo que era odiado em Jerusalém pelos judeus. Eram aqueles que eram empregados, eles eram contratados de Roma para cobrar imposto em Jerusalém. E eles eram judeus. E a Bíblia vai chamar esses homens de publicanos. E agora, para dar um exemplo de publicano? Vocês lembram de um pessoal que ficou acampado na frente dos quartéis? Vocês lembram disso? Todo mundo viu na televisão, sim ou não? Os publicanos eram mais ou menos essas pessoas que odeiam o pessoal do MTST. Eles são antagônicos. Onde um está, o outro tem que ir. Dessas pessoas, esses publicanos cobravam impostos em nome de Roma. Eles odiavam os zelotes. Onde um chegava, o outro tinha que sair. Jesus pegou um discípulo zelote e pegou outro publicano, Mateus. Quem era o zelote? Judas Iscariotes. E Jesus foi pegando gente que não tinha nada a ver um com o outro, colocou todo mundo para andar com. E eles não brigavam quando estavam na presença de Jesus, porque Jesus entendia todo. Jesus precisava ficar apartando briga. Por que eu estou fazendo esse exercício mental todo aqui? O Senhor sabe com quem Ele está falando através da sua palavra. Tem porta que está fechada para você, porque você fala assim: com Beltrano eu não falo, com Ciclano eu não negocio, com Beltrano eu não sento na mesa para conversar, com Ciclano eu não recebo na minha casa, não vou na casa do Beltrano. O Senhor está dizendo: o caminho que eu tenho para trilhar na tua vida é através de relacionamento. Um dia um monte de gente ficou escandalizada porque Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu. Como pode ele sentar na mesa do publicano, traidor, empregado de Roma, para cobrar imposto nosso, para almoçar? O que Jesus disse lá dentro? Hoje aqui dentro chegou salvação. Irmão, se a santidade de Jesus não for forte o suficiente em você, para você ir para o mundo e o mundo ter que se santificar por sua causa, ao invés de você se sujar com o mundo, é porque você ainda não
igreja de Filipe, ela estava dentro de um povo que não queria Deus, que odiava o Evangelho, mas Jesus colocou aquela igreja lá dentro, porque se é de Deus, vai dar certo, mesmo sendo improvável, mesmo não tendo condições. Deus, Ele não quer ninguém favorável, Deus, Ele só quer quem tem fé. E aquela igreja cresceu, aquela igreja se fortificou, aquela igreja prosperou. O que nos traz ansiedade? O que nos traz medo? O que nos traz necessidade de aprovação do mundo? Necessidade da alegria fugaz, passageira e vaidosa do mundo? O que nos traz, meu irmão, é a falta de entender o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque se o meu relacionamento com Jesus ele está em dia, naturalmente eu vou conseguir me relacionar com o mundo. O mundo não vai me contaminar, mas a santidade do Senhor em mim vai santificar os lugares aonde o Senhor me enviar. Glória a Deus. Quando nós lemos o versículo 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Filipe: vocês estão passando por dificuldades, alegrem-se, porque as dificuldades que vocês estão enfrentando são próprias daqueles que são enviados em nome do Senhor. Essas são as chagas do Evangelho. Essas necessidades têm que provocar em vocês alegria, porque não é uma alegria da terra, é uma alegria do céu. Vocês estão se levantando contra vocês, é porque se levantaram contra aqueles a quem vocês servem, e é honra para os servos do Senhor enfrentarem as dificuldades que Ele enfrentou pela salvação de muitos. O apóstolo Paulo estava falando para aquelas pessoas: nós estamos, não é que vocês estão passando por dificuldades, nós estamos passando por dificuldades. Só que essas dificuldades são próprias daqueles que foram recebidos nos céus, como aqueles que fazem parte desses céus. Irmão, não se engane. Talvez você more numa casa e você queira reformar a sua casa. Talvez você more numa casa que você olha assim e fala: Jesus, isso aqui não tem jeito, eu queria uma casa nova. Você já percebeu o quanto essas duas situações vão te trazer problemas e dor de cabeça? Eu ainda não morei numa casa onde eu precisei reformar ela, mas eu imagino que é você passar pela reforma de uma casa estando morando nela. Você tem que comer no quarto porque está trocando o piso da cozinha. Já parou para pensar na dor de cabeça de você ter pedreiro dentro da sua casa, de você ter pó de gesso dentro da sua casa, de você ter barulho de maquita dentro da sua casa com você lá dentro? Ué, mas a pessoa que vai reformar a casa, ela tem dinheiro para isso, sim ou não? Ela pode priorizar isso porque Deus deu condição para ela, ela trabalha. Não é uma bênção? Sim ou não? É uma bênção. Está dando dor de cabeça? Tá. Própria daquele que é abençoado. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Você pode pedir para Deus: Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero morar no bairro tal, eu quero morar assim, eu quero que a minha casa seja desse tamanho. Aí Deus daqui a pouco, meu irmão, brada do céu, te dá vitória, te dá aquela bênção. Você vai para aquela casa. Você já parou para pensar dor de cabeça que é se mudar? Irmão, me mudar, eu já precisei me mudar. É duro você levantar de manhã e não ter ideia de onde está a tua escova de dente. Você liga o chuveiro para tomar um banho, não tem sabonete, não tem bucha, não tem toalha, não tem nada. Tem você e o chuveiro. E a disposição para desembalar as coisas. Mas se mudar para uma casa melhor é bênção, sim ou não? Você entendeu que o tamanho da dor de cabeça é proporcional ao tamanho da bênção? Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Você ter Cristo na sua vida significa você abrir mão de muita coisa. O apóstolo Paulo está explicando para Filipe: estão se levantando contra vocês, não querem vocês aí,
Quando vocês se convertem, a família se vira contra, os vizinhos começam a falar mal, vocês estão mandados embora do emprego que vocês trabalham, mas vocês estão recebendo a Cristo na vida de vocês. A vida de vocês jamais voltará a ser a mesma. Vocês estão herdando o reino dos céus. Fiquem tranquilos, não tem nada que vocês estejam perdendo que o Senhor não vai restituir, que Ele não vai abençoar, e que vocês vão ficar gratos ao Senhor nosso Deus. Passem pela dor de cabeça de ter a Cristo na tua vida. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. E aí Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Meu irmão, vai acontecer de você ter dias de dor e de angústia por amor a Cristo, mas a palavra é clara para nós aqui: clame ao Senhor, ore ao Senhor com fé, diga ao Senhor: estou sofrendo pelo amor à tua palavra, Senhor, traz a tua consolação para mim, traz a tua unção, me dá o sinal, me mostra que eu estou no caminho certo, me mostra que o Senhor é comigo. Talvez aquela igreja estava orando e clamando quando aquela carta chegou e disse para eles: esse é o caminho, sofram com a cabeça erguida, daqui a pouco esse vento vai passar, daqui a pouco esse mar vai ficar calmo, daqui a pouco o dia vai amanhecer, aguentem firmes, o Senhor está com vocês. O Senhor diz: clamem, façam conhecidas as suas necessidades diante de Deus, sejam elas qual forem, mas tenham essa preocupação de ter a Cristo na tua vida. Irmãos, nós não precisamos de absolutamente nada que não seja o Senhor. Não há nada que nós necessitemos que não seja o Senhor Jesus. Talvez você ache que está precisando de uma quantia de dinheiro, que está precisando de uma notícia. Não, você precisa de Jesus. Jesus pode suprir esse vazio que tem dentro do seu coração. Você já parou para pensar como que a sua vida vai ficar melhor se você entender que essa necessidade que você está passando, ela está te direcionando para Jesus? Ela é um caminho que vai te levar para diante do trono da graça. Olha a paz que está chegando ao coração de alguém. Ei, daqui a pouco essa quantia que você precisa para pagar essa dívida vai estar nas tuas mãos, mas perceba que ela está te levando para diante da cruz. Daqui a pouco essa porta de emprego vai se abrir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas perceba que essa necessidade está te levando para o rio da vida. Quando essa bênção chegar, perceba que ela foi a porta da salvação, e sem ela o Senhor não estaria com você de novo. E assim você vai se alegrar, não quando a vitória chegar, você vai se alegrar aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. As palmas são para Jesus.